Antes de começarmos, eu preciso que você faça uma coisa muito simples, mas essencial. Se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque aqui você acompanha tudo que a grande mídia não mostra. Análise clara, direta e sem filtro sobre os bastidores da política. E já deixa o like, porque o que você vai ouvir hoje é sério, é polêmico e pode mexer com toda a narrativa que tentaram empurrar para você nos últimos dias. Preparado? Então vem comigo. Na sexta-feira, 21 de novembro de 2025, ocorreu um encontro que rapidamente se tornaria caso nacional de tensão e controvérsia. O deputado federal Nicolas Ferreira, PL de Minas Gerais, fez uma visita autorizada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então em prisão domiciliar, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O que parecia ser apenas mais uma visita de apoio, numa fase já turbulenta, dias antes da decretação da prisão preventiva, ganhou contornos dramáticos quando câmeras e um drone registraram Nicolas usando o celular enquanto estava ao lado de Bolsonaro. Apesar da autorização para a visita, existia uma proibição expressa de uso de aparelhos eletrônicos, tanto para o ex-presidente quanto para visitantes. O registro visual gerou imediata repercussão. Para uns, um flagrante claro de desrespeito à decisão judicial; para outros, um gesto inconsequente, mas que estaria à margem das intenções de comunicação externa. A dúvida pairava no ar. O celular estava lá para uso pessoal ou para driblar restrições e enviar mensagens? O uso aparente do celular por Nicolas irritou membros do judiciário e da oposição. A deputada Érica Hilton, PSOL de São Paulo, apresentou uma notícia-crime ao STF, alegando que o parlamentar desrespeitou proibição clara. Em resposta, o ministro Alexandre de Moraes intimou a defesa de Bolsonaro a explicar em até 24 horas o que de fato ocorreu. Se houve uso do aparelho durante a visita, se o ex-presidente teve acesso visual ou de outra forma ao celular, ou se houve comunicação externa. A urgência da cobrança revela a gravidade da acusação. Segundo a determinação, apesar da expressa proibição judicial, o celular foi visto em uso, o que poderia configurar violação de medida cautelar, tentativa de obstrução ou até, conforme a denúncia, indício de planejamento de fuga ou de comunicação externa proibida. O que estava em jogo não era apenas um descuido, era a leitura de uma afronta institucional. A denúncia pedia inclusive a busca e apreensão do celular de Nicolas, para evitar destruição de provas e garantir rigor na investigação. Em suas redes sociais, Nicolas Ferreira não esperou para responder. Ele declarou que a visita aconteceu dentro da normalidade de sua atividade parlamentar, que o aparelho era de uso pessoal e que não houve qualquer comunicação externa. Ele foi além. Comparou o caso a lideranças de facções criminosas que mandam ordens de dentro de presídios via celular e questionou por que a justiça não se preocupa com isso, mas levanta gravidade institucional quando se trata de um parlamentar de visita. Não é justiça, é teatro para intimidar. Patético, escreveu. Para muitos apoiadores da direita, o episódio reacende o debate sobre liberdade de visitas, respeito à figura de ex-presidente e censura judicial. A justificativa: se a visita foi autorizada, por que um parlamentar não poderia portar seu celular pessoal? Nicolas tentou transformar o episódio em símbolo de resistência contra o que chama de arbitrariedade. Para ele, não haveria má-fé, apenas zelo por um direito de cidadão. Isso inflama ainda mais a polarização, reacendendo a narrativa de que forças do Estado estariam cerceando aliados de Bolsonaro e da direita. Por outro lado, a defesa de Bolsonaro tratou de minimizar o impacto. Em petição ao STF, afirmou que o ex-presidente não usou o celular, nem tocou, olhou ou teve contato visual com o aparelho, e que cumpriu rigorosamente todas as medidas cautelares impostas. Se confirmado esse cenário, a controvérsia se reduz a um lapso de visita, mas a sombra da dúvida permanece, acompanhada da acusação de que o uso do celular poderia servir para coordenar contatos proibidos. Até o momento, o STF espera a resposta formal da defesa. A expectativa de muita gente, saber se haverá abertura de investigação para verificar se Nicolas enviou mensagens, telefonou ou de alguma forma facilitou comunicação proibida ao ex-presidente,
o que poderia agravar a situação e transformar a cena de visita em caso de risco institucional. Enquanto isso, o país assiste apreensivo. O episódio reacende discussões sobre poder, restrições judiciais, liberdade de expressão e impunidade. A polêmica se mantém aberta e cada lado prepara sua versão da história. Foi como se, subitamente, a porta fechada da casa onde Bolsonaro se encontrava se transformasse em palco de uma cena filmada, uma cena que mistura poder, controvérsia e medo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, não deixou passar em silêncio. Diante das imagens que circulavam, ele prorrogou o suspense com um prazo de apenas 24 horas para que a defesa de Bolsonaro se explicasse. O cerco se fechava. A decisão judicial que permitira a visita definia claramente: celulares e aparelhos eletrônicos estavam proibidos, não só para o ex-presidente, mas também para quem o visitasse. Ainda assim, as câmeras de mídia flagraram Nicolas ao celular, em pé na área externa da residência, conversando com Bolsonaro. Para muitos, não se tratava de um descuido inocente, mas de um ato com um intuito claro: a manutenção de um canal de contato proibido, uma possível ponte com o mundo exterior, mesmo com o ex-presidente cumprindo pena. A denúncia chegou pela voz firme da deputada Érica Hilton, PSOL de São Paulo, que transformou o flagrante em uma notícia-crime. E aí começou o jogo de versões. De um lado, a defesa de Bolsonaro apresentou-se ao STF com a resposta pronta: Jair Bolsonaro não usou o celular, nem diretamente, nem por terceiros, e reafirmou que cumpriu à risca todas as medidas cautelares impostas. Do outro lado, o parlamentar Nicolas Ferreira desabafou nas redes sociais, desencadeando acusações com palavras duras, chamou de teatro para intimidar a reação judicial, comparou o episódio ao uso de celular por criminosos comandando facções dentro de presídios e questionou a coerência da medida. Meu celular era de uso pessoal. Não fui avisado de proibição. Por que perseguem a gente? Protestou. Mas mesmo com a negação, o fato permanece. Há um registro, um vídeo, uma prova visual de que a regra foi quebrada, ou ao menos de que o aparelho estava ativo em momento crítico. E essa fissura, entre a proibição escrita e o gesto filmado, joga luz sobre a fragilidade do controle em um sistema político onde a lei vale para alguns e escapa para outros. Agora, o país observa. Será que a explicação da defesa vai apagar o que as câmeras gravaram? Ou o episódio vai se transformar em um símbolo de impunidade, de um sistema que protege aliados de dentro da cela, usando linhas privadas, mas perigosamente públicas? Num cenário de grandes tensões, de polarização elevada, de escândalos e prisões, esse momento parece carregar mais do que uma simples infração às regras. Ele personifica a disputa sobre o que significa liberdade, liberdade de comunicação, de expressão, de defesa, num país onde a lei vale, mas às vezes parece dobrar-se diante do poder. Essa história não terminou. Muito pelo contrário, ela pode ser apenas o prólogo de algo maior, uma disputa pelo controle da narrativa, do fluxo de informação, possivelmente até de uma nova tentativa de mobilização. E quando a cortina cair de vez, vai ficar a pergunta que ninguém ainda responde com certeza: quem realmente comanda os fios dessa rede de poder e silêncio? Se você chegou até aqui, é porque quer entender o que realmente está acontecendo no país, e isso já te coloca à frente de milhões de pessoas. Então, faça parte dessa comunidade que busca a verdade. Inscreva-se agora, deixe o like, comente sua opinião e compartilhe esse vídeo. Quanto mais gente souber o que está acontecendo por trás das cortinas, menos espaço existe para manipulação e mais força tem quem luta pela liberdade e pela justiça. Nos vemos no próximo capítulo dessa história que ainda está longe de acabar. Até lá!